O dia dos cortes, o dia em que alguns jogadores deixarão de ter o sonho de ir ao México. Reunidos desde o dia 21 de fevereiro na Toca da Raposa, eles tiveram uma convivência de 68 dias, onde misturaram tristezas e alegrias. Mas as primeiras ameaças de corte foram para Leandro e Renato. Telê chegou mesmo a afastá-los do grupo, diante da indisciplina de ambos. Além de Zico, também não participaram deste treino técnico os jogadores Paulo Vitor com dores no ombro, Leandro com problemas intestinais e Renato com febre. As informações aqui na Toca da Raposa são de que Leandro e Renato e mais 2 jogadores voltaram para a concentração ontem à noite, além do horário estabelecido pela comissão técnica. A consequência disso é que será realizada uma reunião hoje à tarde para avaliar o problema. É uma deslealdade, uma traição, porque ao convocar esses jogadores, eu convoco como atletas e como homens, e acredito piamente neles. Por causa do deslize, Renato e Leandro foram afastados dos treinos e não puderam deixar o alojamento. A ausência dos dois repercutiu entre os demais jogadores, que se mostraram solidários. Achamos que tem que correr tudo bem, tem que ter calma nisso. E obviamente que nós, jogadores, gostaríamos que os dois permanecessem. Houve um erro por parte deles, eu não sei exatamente porquê, mas são pessoas decentes, são pessoas que têm a confiança de todo mundo aqui e, consequentemente, têm todas as possibilidades de contornar tudo isso. A pressão dos colegas de campo funcionou. Em uma reunião que durou toda a noite, a comissão técnica e a CBF decidiram aceitar o pedido de desculpas e dar mais uma chance para Renato e Leandro. Não haverá precedente nenhum, porque qualquer erro, a partir desse momento, o desligamento é automático. O puxão de orelha deixou os jogadores sem jeito e a ameaça de ficar fora da Copa mexeu com eles. Eu fiquei meio sentido, por saber que de repente poderia ser cortado, tanto eu como o Leandro. Mas graças a Deus acabou, o problema já foi solucionado e agora pensar em trabalhar bastante para conseguir uma vaga no time. A mais vem para bem, sabe? Aconteceu comigo, poderia não ter acontecido com ninguém, obviamente. Mas foi bom por ter acontecido agora, muito antes da Copa do Mundo. Os dois foram perdoados, mas Éder e Sidney não. Acabaram cortados. Agora Telê tem que afastar mais 6, ou apenas 5, porque ele deve esperar mais alguns dias pela recuperação de Toninho Cerezo. O pecado é um desperdício. Aquilo que é o dom que o Papai do Céu nos deu, e para mim futebol não deu nenhum, eu não jogo nada. Mas encheu de dons o Renato, e ele joga fora com as 2 mãos e os 2 pés. Eu já disse isso para ele na cara dele mais de uma vez na televisão. Mama Portaluppi, Dona Maria, se estiver vivendo aqui, a mãe do Renato, sabe do que eu estou falando, porque até com ela várias vezes por telefone nós falamos a esse respeito. Logo, não estou falando pelas costas, não. O Renato sabe muito bem a minha opinião. Eu nunca tive o gosto de paparicar o Renato. Na época em que o Enio Andrade o tirava do time para colocar o Tarcísio, por exemplo, na Libertadores, eu sempre entendi com reservas, tá, em termos que o Enio Andrade estava fazendo. O jogador que colocava fora um Grenal porque provocava a sua própria expulsão e com isso alijava o Grêmio completamente da decisão, não era um jogador confiável. Pode ser confiável num jogador que chega bêbado na concentração, como o Renato, como o Leandro, e de repente num jogo de Copa do Mundo, o Mendes Ribeiro sabe, chega lá e é expulso de campo. Aí como é que ficamos? Com 10? Jogando uma partida decisiva de Copa do Mundo? Numa oitava de final, numa quarta de final, numa semifinal, numa final? Quer dizer, isso não é brincadeira, entendeu? Quer dizer, jogador que pode ficar milionário como o Renato. O que sabe fazer o Renato a não ser jogar futebol? O Renato era padeiro, beleza, eu adoro os padeiros, eu acho que sem padeiro não tem pão. Todo cara tem que ter a sua utilidade, entendeu? Eu estou aqui com esse meu Lero aqui, o que mais que eu sei fazer? Talvez 1 ou 2 coisas mais, e essa eu não sei se eu sei fazer tão bem assim, né? Eu pretendo, faço força, né? Então o Renato sabe jogar futebol. Se para jogar futebol o Renato não se compenetra, imagina o Renato com a cabeça do Tarcísio, do Valdomiro, do Falcão, que beleza que seria. Milionário, Arábia Saudita, Cosmos, Espanha, Itália, assim disse o Santana e disse bem, pode acabar pobre, indigente, tomara que não, né? Tomara que não aconteça isso. Mas é uma barbaridade. Chegando a 0 hora, antecipa no bola dividida, tá lá, ó. Renato, o que você vai fazer na folga, agora, fim de semana? Aí ele responde, vou à casa do Éder tomar uns Guaranás. Quer dizer, Guaraná, né? Éder, Renato, Leandro, que é um maluco, completamente inspirado, já esteve internado mais de uma vez. É brincadeira. Então, o que vai acontecer? Éder não larga como titular, é Sidney do São Paulo. E se o Renato vacilar, não larga como titular, dá o Marinho do Bangu. E os cortes desses aí, eu acho que vai haver uma contemporização, porque é Flamengo na parada, eu falei isso hoje de manhã, o Leandro tá aí, entendeu? E talvez escape o Renato pela tangente, porque é começo de preparação e porque tem o Leandro do Flamengo. Agora, eu acho que é a última, porque o Telê marca, e o Telê não tem medo.
tirar o Éder, já tirou o Leão e pode tirar o Renato e gente até muito boa. A viagem para o México começou em São Paulo. Muita gente foi ao aeroporto se despedir dos jogadores. O clima era de alegria, de confiança. Quase na hora do avião sair, Zico recebeu uma notícia inesperada. Leandro não queria viajar. Zico, então, acompanhado por Júnior, saiu correndo do aeroporto para a casa de Leandro. Eu vou tentar buscá-lo, né? Na casa dele, por isso é... O que você acha que pode ter acontecido isso? Não sei, eu não passei o dia com ele, não posso dizer nada. Você vai buscá-lo? Vai. Do aeroporto do Galeão, o Zico e o Júnior vieram aqui para a casa do Leandro para tentar convencê-lo a viajar com a seleção, a voltar atrás da sua decisão de não acompanhar a seleção brasileira. O Nonato é primo do Leandro, mora com ele. Nonato, por que é que ele não está querendo viajar? Não, eu, sinceramente, eu não sei te dizer porque ele não está querendo viajar. Eu cheguei aqui do trabalho, tá, encontrei com ele estava com o Edivaldo, aqui estava no apartamento também. De repente ele chamou o Edivaldo particular e falou que não ia se apresentar. Eu disse, olhando, pô, acho que não tem nada a ver, pô. Você é um talento que não pode deixar de ir à Copa. Aí ele disse, não, Nato, eu não vou. Aí ligou pro pai dele e falou que não ia. Você acha que ele está com algum problema íntimo particular? Não, isso não existe, porque ele está bem de cabeça e não tem nada a ver com problema particular. Isso aí já foi superado há muito tempo. Ele está sentindo mais em função do corte do Renato, ele está sentindo culpado em função daquele incidente no princípio da preparação. E eu acho que a melhor solução é a caída do Tele, porque tá todo o Brasil todo quer que o Tele saia. Eu te garanto o seguinte, se fosse o Zagallo, tá, ele iria tranquilamente. Não que ele tenha alguma coisa contra o Tele, mas ele se sente melhor com o Zagallo. A razão é essa. Ele tá magoado e mais em função do Renato. Entendeu? Mais em função do Renato. Júnior e Zico ficaram 40 minutos no apartamento de Leandro, mas não conseguiram convencê-lo a viajar. Ao descerem, Zico e Júnior estavam tensos. Ele depois de conversa, ele acha que foi um causador do corte do Renato e que acha que está prejudicando a vida dele jogar de lateral direito, ele acha que está se sacrificando muito, não tem mais condições e... Zico era o mais traumatizado. Havia chorado muito e não escondeu toda a sua emoção. Você tá com cara de quem chorou. Tô, realmente, porque eu tô arrasado. Não aceito a atitude dele, não aceito de maneira nenhuma. Aí já tava pensando com um problema que eu tava sentindo no outro joelho já, não tava treinando direito. E aí fui e tomei uma decisão, mas eu acho que tomei uma decisão na hora errada, podia ter tomado antes. Mas antes também ele podia tentar me demover da ideia e tentar ainda me levar. Então eu me deixei para cima da hora. Ele foi lá, o Zico e o Júnior foram lá, pô, lá em casa tentar, saíram do aeroporto, foram lá e eu falei, não vou, já estava decidido, ele chorou. O Zico chorou lá em casa, pedindo, pelo amor de Deus, Leandro, eu estou indo machucado, você tem que ir, não sei o que, eu não vou porque é outro motivo, não tem nada a ver. O Leandro falou na frente do Tele Santana que ele devia ser o cortado e eu não. Os motivos não interessam, quer dizer. Então, na mesma hora eu falei que não, porque eu acho que nós dois chegamos atrasados, eu tinha que assumir o meu erro também, se um tivesse que ser cortado, o outro também. Muitos jogadores lá me apoiaram. O Renato se ligou? O Renato não, a gente ficou sem falar um tempão. É mesmo? Um tempão, né? Só perguntaram pra ele, não, pô, legal, o parceiro, pô, me apoiou e tal, pô, fechou comigo, tá legal e tal, agradeceu, mas... E todos achavam que eu e o Renato éramos amicíssimos, assim, uma intimidade danada. Pô, a gente não, a gente gostava de sair junto porque era garotão, pô, pegar garota, não sei o que e tal. Eu estava num momento excepcional da minha carreira. E eu vou te falar uma coisa, eu não me arrependo de ter feito aquilo não. Aquilo o que exatamente? Aquilo que eu digo, nós estávamos presos há 30 dias na Toca da Raposa, aí o Tele deu uma folga pra gente, no domingo, das 10 da manhã, se não me engano, às 10 da noite. Eu falei, pô, mas a minha família mora em Porto Alegre, não tem como sair daqui, eu bato e volto. Pô, dá mais um dia pra gente, nós estávamos presos há tanto tempo. Você chegou a pedir isso, Renato? Eu falei pra ele, e ele tinha a família dele que morava ali em BH, nós estávamos na Toca da Raposa. Ele falou que não, mas tudo bem. Aí nós fomos pra um churrasco na casa do Éder, e, é lógico, tomamos cerveja. Aí ficamos tomando, e aí lá pelas 9 horas, não era muito longe da Toca da Raposa, nós estávamos em 10, 12 jogadores, eu não preciso citar os nomes aqui e tal, e aí todo mundo, vão embora, eu levantei também, vamos embora, e o Leandro tinha tomado algumas a mais, e a gente estava já na casa de um outro amigo nosso,
E nós estávamos até de short, camiseta da seleção. Não vou embora, o Leandro falou assim, não, eu vou pra boate. Falei, não, você não vai, você tem que voltar com a gente. Enfim, o cara foi no quarto, voltou em 5 minutos depois com uma roupa normal. Que o cara tinha emprestado pra ele, eu vou pra boate. Eu falei pros caras, não, a gente não pode deixar ele ir desse estado, ele não pode ir. E ele acabou indo. Eu falei, não vamos deixar ele sozinho. E eu acabei ficando com ele. O pessoal voltou pra Tóquio. Voltamos, lógico, já que tá na chuva é pra se molhar. E nós chegamos tarde. Realmente chegamos bem depois. Boate não é pra sair cedo. Nem pode. E aí, só que alguns chegaram também, mais ou menos no mesmo horário que a gente, só que alguns pularam o muro. E ele não tinha condições de pular o muro, né? Tinha que entrar pelo portão da frente. E aí o segurança sabia, anotou o horário tudo. Aí no dia seguinte, de manhã cedo, o tele falou, ó, estão cortados. Falei, tá bom, fazer o quê? Então, hoje, eu como treinador, se um jogador meu aprontasse alguma, e eles aprontam, pode ter certeza, pelo menos é o meu pensamento, não sei qual é o do Falcão, faltam alguns meses ainda para a Copa do Mundo. Eu vou punir o meu jogador, se ele me aprontar uma dessas. Eu vou punir. Mas não vou cortar. Por exemplo, se tem um jogo importante daqui uma semana, eu não vou tirar o meu jogador do grupo. Porque eu estarei punindo não só o jogador, eu estarei punindo a mim e a minha torcida, porque eu vou precisar do cara. Então, na época, faltavam 4, 5 meses ainda para uma Copa do Mundo. Vou multar, vou mexer no bolso dele. O time, né? Mas teve exatamente, mas não vou, teve uma situação vou tirar ele do grupo.